Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise do cenário político nacional, o Jornal da Gazeta recebe Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, sociólogo, autor de mais de 40 livros, político de densa e extensa carreira, com destaque na defesa dos direitos humanos e preceitos básicos da democracia. Fernando Henrique foi presidente do Brasil por 2 mandatos, de 1995 a 2002. Eu agradeço muito, presidente, por estar conosco, atender nosso convite, achar o espaço na sua agenda para essa conversa, para essa análise. Eu vejo que o presidente está muito bem, mas eu quero começar por aí, né? Como é que está a sua saúde? É um bom começo. Não, eu quero começar aí, acho que todo mundo quer saber isso. Como é que está a sua saúde e o seu ânimo, olhando o nosso país, as nossas perspectivas? A minha saúde vai bem. Na verdade, eu não tenho nada, né? Apesar da idade, né? Vou fazer 88 anos daqui a um mês ou 2. Mas não tenho nada. Eu sou uma pessoa sóbria, sempre fui. Eu faço pouco esporte, mas faço. Bebo pouco, muito pouco. Comia muito, agora como pouco. Enfim, durmo bem, trabalho. Você também. Eu acho que o segredo, você está muito bem também. O segredo da juventude, que não existe juventude possível, mas de você estar com energia, é continuar ativo. E o ânimo? Com o Brasil. Com o Brasil. Perspectivas políticas, econômicas. É mais desânimo do que ânimo. Agora mesmo, saiu uma notícia, a taxa de desemprego aumentou no mês passado. É grave, né? E na política, a desordem, vamos falar sobre ela daqui a pouco. É grande. Então, eu sei que não é só no Brasil. Tem um problema mais complexo. A mudança do modo de viver, da cultura, do modo como as pessoas encaram umas às outras, a internet. Tudo isso mudou muita coisa. E os partidos, coitados, estão sofrendo, né? Não só aqui, mas em toda a parte do mundo. Você vê que a necessidade de referências que são mais pessoais do que partidárias, né? Aqui também. Só que aqui está difícil de encontrar, né? Agora, presidente, hoje eu estava lendo a coluna do Zuenir Ventura no jornal o Globo e eu vi algo que eu achei intrigante. É o seguinte, ele fala que qualquer poder, de direita ou de esquerda, não se caracteriza pelo respeito à verdade dos fatos, a não ser quando os fatos servem à conveniência. E aí eu quero ouvi-lo se em política o conceito de ética é diferente. Veja, eu gosto muito do Zuenir. Ele escreveu um ensaio muito bom sobre maio de 68, né? E ele é meu colega na Academia de Letras, é uma pessoa respeitável. Mas eu acho que ele está exagerando. É verdade. Em geral, na verdade, os fatos é que são amoldados aos interesses, né, na vida política. Mas você sabe, eu sou sociólogo, você acabou de dizer. Eu li muito Max Weber, que é um grande sociólogo, e que ele dizia, olha aqui, precisa tomar atenção. Há 2 tipos de ética para Weber. A da responsabilidade e a dos valores absolutos. Na política, vige a ética da responsabilidade. O que é isso? É que você é responsável pelo que faz e pelo que não faz. E tem que ter esse sentido, que não se opõe à ética, mas que muitas vezes não coincide com a proclamação da verdade a toda hora. Isso existe. Vou dar um exemplo simples. Você é presidente da República, eu fui. Você chega lá, você sabe que o campo vai mudar. Vem uma jornalista como você, que eu gosto e respeito, me pergunta, o que eu vou dizer? Eu não posso dizer que vai mudar. Se eu disser, eu crio uma crise, eu aumento o valor do real, diminui, depende das circunstâncias, não pode. Mas isso envolve ética, porque esse conceito me sugeriu agora que os fins justificam os meios. E a gente enxerga que isso acontece muito no universo político e na gestão pública. Isso é Maquiavel. Pois é. Que diz isso. Né? Mas eu estou citando o Max Weber. Sim, citou. Mas aí eu lembrei desse outro conceito, né? Que é pela finalidade. Mas eu acho que não pode ser assim. Você tem que ter valores. Aí não dá para aceitar. Não, eu acho que não. Se você não tiver valores, você faz tudo para o teu interesse só. Não, eu acho que tem que manter valores. Né? Você pode, em certos momentos, calar. Outras vezes você sabe que os valores só valem mesmo quando os outros aceitam também. Você tem que pregar, tem que ganhar o outro. Tudo isso é do jogo do poder. Mas um poder que fica completamente sem valores, fica um poder
Para interesse pessoal, eu não concordo. Eu acho que tem que manter valores. Eu sei que é difícil, eu sei que as circunstâncias, a gente tem que ser realista, mas isso não implica em você não ter crença. Você disse aí uma coisa, que eu sou favorável à defesa dos direitos humanos. Sim, nesse momento, é uma marca. Isso. Agora, nesse momento não está na moda. Bandido bom é bandido morto. E a população gosta dessa afirmação, mas você sabe que tem que passar pela lei, tem que julgar, tem que ver. Não pode ser assim, justiça direta, porque você faz injustiças. Né? Agora mesmo, no Rio de Janeiro, quantas pessoas são mortas de repente sem razão nenhuma, né? Porque não houve consideração ao direito dos outros. Então, eu acho que essas questões de valores devem ser mantidas como uma preocupação para quem tem influência política. Vão agora algumas questões pontuais. A reforma da Previdência. Ontem nós acompanhamos lá na Comissão de Constituição e Justiça aquele embate e acabou resultando a admissão do projeto para a reforma da Previdência Social, até para uma votação boa para o governo, né, dos 48 votos a 18. Mas eu quero ouvi-lo, assim, pelas razões apresentadas sobre a necessidade da reforma da Previdência para acabar com as desigualdades e promover e favorecer o ajuste, o ajuste fiscal. No seu entender, a reforma da Previdência é uma questão imperiosa, é mesmo necessária no Brasil agora? Eu acho que é. Eu tentei fazer, fiz alguma coisa, perdemos por um voto a idade mínima. Se tivéssemos conseguido aquilo, a situação hoje seria mais favorável. É necessário. É só ver as contas públicas. Você vê que não tem como, daqui a pouco nós vamos ter ou um grande endividamento do governo ou, e junto às vezes, a inflação. Então é necessário fazer. As contas públicas não fecham, né? Bom, o governo, em geral, usa uma tática de dizer que é para aumentar a igualdade. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido mesmo, porque há processos que são regressivos. Quando você vê como é que é a distribuição das aposentadorias e quem mais paga, não é justo. O objetivo, na verdade, é colocar as contas públicas em ordem. Tá bem. A população não entende ajuste fiscal, são palavras. A população entende, olha aqui, esse você contribui com tanto, aquele com tanto, e esse quer muito mais que você. Ele entende, porque é desigualdade. Bom, até que ponto essa reforma vai resultar em diminuição da igualdade, aumentar a igualdade, diminuir a desigualdade? Bom, eu acompanho muito um Instituto de Estudos Fiscais do Senado, independente, que há lá. Eles mostram que, primeiro, o governo está exagerando em dizer qual é o montante de recursos que vai ser poupado com a reforma. Mas é verdade, não é um grande exagero, é um certo exagero. Você vê também o que dá mais resultados. Não tem sentido, por exemplo, a meu ver, mexer na questão da chamada prestação continuada. Pessoas já têm 70 anos, porque a economia não compensa, você tem que ter um sentido maior. Mas não foram colocadas ali várias das emendas para exatamente a negociação política? Porque sabe-se que essas coisas que estão gerando o mal-estar, aí negocia e cria um bem-estar político para tentar conseguir os 308 votos. Mas aí entra a questão, no que é questão estrutural mesmo, aí o governo não vai abrir mão. Mas é verdadeiro, o desequilíbrio é grande. Quando você vê as contas, o endividamento é crescente do governo. Não pode. Chega um momento que vai ter que botar um fim. A verdade é que os vários governos têm há muito tempo avançado um pouquinho. Eu acho que está chegando cada vez mais a hora de avançar mais. E eu acho que nesse caso não é ser a favor ou contra o governo, é a favor ou contra o Brasil. Você tem que olhar a perspectiva da continuidade do funcionamento do Estado. E essa firmeza, quase que obstinação do governo Bolsonaro em que seja aprovada essa reforma da Previdência, é ponto para ele? Ele acerta? Olha, se não fizer todo o empenho, não aprova. Né? Eu tenho alguma experiência disso, não só daqui, de fora do Brasil também. O presidente tem que se jogar ele mesmo na briga. Na articulação? Na articulação também. Eu me lembro que uma vez eu conversei sobre isso com o presidente Clinton, não sobre previdência, sobre o mecanismo. O presidente dos Estados Unidos fica no telefone, grudado, para falar com um, com o outro. Eu também ficava, e recebia muita gente. Quer dizer, a população tem que sentir o empenho. Não é? Eu vejo agora o ministro da Economia,
tem feito empenho. Sofreu, hein? Sofreu. Aliás, o que eu assisti no Senado, eu vi várias vezes isso, né? Não é fácil, aquilo é difícil. Na Câmara, né? Na Câmara e tal. Mas ele é uma pessoa que me pareceu sincera, né? Eu posso não estar de acordo com as ideias dele, depende de quais ideias, mas eu acho que ele está tentando passar um sentimento junto com a proposta, tem que ver a crença de que aquilo vai melhorar o Brasil, vai melhorar a sua vida, né? E isso eu acho que o presidente não se está vendo esse empenho, mesmo porque a visão dele no passado era outra. Ele votava contra todas as reformas, então é difícil, né? Agora, é interessante que de ontem para hoje apareceu aí uma informação nova de que líderes partidários, eles teriam dito que houve uma abertura por parte do governo através do ministro da Casa Civil numa oferta de X milhões para em emendas para os parlamentares que votassem a favor da reforma da Previdência. E aí a minha pergunta é a questão o presidente Bolsonaro, ele pregou, mas assim, com muita convicção contra o presidencialismo de coalizão e essa coisa foi quase que demonizada. E agora, quando aparece que existe uma abertura, tanto da articulação política pelo próprio presidente, que já recebeu as lideranças, como agora essa notícia que teria havido essa oferta pelos próprios líderes que saíram falando, entra a indagação. O que nós vemos com isso? Uma abertura do presidente da República ou uma ação do velho toma lá da cá? Vamos lá. O velho toma lá da cá faz parte do jogo, mas não pode ser o jogo. E como é que você sai dessa armadilha? É preciso que tenha valores, quer dizer, que o presidente falha na ação, não é falar ao Congresso só, e quando o presidente está bem com a nação, isso reflete no Congresso. O Congresso é composto de representantes do povo, que têm interesses também reais, né? Então você não pode tapar os olhos e dizer, não vou discutir isso ou aquilo. Mas não pode ser, a prática constante não deve ser o da cá toma lá. Ele é parte do jogo. Veja, você falou do presidencialismo de coalizão. Muito bem, imaginemos que não fosse de coalizão. O que quer dizer isso? É de um partido só? É de uma pessoa só? Não é. Não pode ser, não deve ser. Tem que haver uma negociação. Entendimento, uma negociação. Claro, dizer qual é o objetivo e tal. E é natural também que as populações locais e os interesses dos deputados sejam atendidos nesse processo. Mas não uma coisa colada. Eu sei que é difícil, eu não vou falar do que, como se eu tivesse o ingênuo que eu não sou, né? Mas eu acho que o governo veio com uma ideia, a velha política. Bom, é a política. A política implica em negociação. Se você demonizar a negociação, está mal. Agora, negociação não é corrupção, não é dar dinheiro para. Se você não me der isso, eu não te dou aquilo. Aí fica difícil, né? Não é a coalizão em si. Houve o que eu chamo de presidencialismo de cooptação. Ao invés de você ter ideias, propostas, lutar por elas e, no mesmo tempo, atender a interesses concretos, você simplesmente me dá aquilo que eu te pago tanto. Aí não dá. Mas houve uma confusão da parte de alguns líderes atuais. A velha política vai acabar. Está aí. Não é a velha. A política implica em você, o quanto possível, transparentemente, dizer, eu te dou isso porque eu quero aquilo também, hein? É normal que seja assim. Não pode demonizar, né? O que não quer dizer que seja normal, eu te pago isso, você me dá aquilo. Aí não dá. Sim. Né? Bom, os 3 primeiros meses, né, do governo Bolsonaro foram marcados por sobressaltos, por estranhamentos, desentendimentos, até ofensas entre membros da família dele, atingindo o próprio vice-presidente, o general Mourão, e outros ministros também foram atingidos. Agora, que fatores o senhor destaca como desencadeantes desses sobressaltos e da tensão política gerada por eles? Seria a ingerência dos filhos do presidente Bolsonaro nas questões de governo? Seria aquele chamado guru, Olavo de Carvalho, né, os conselhos que parece que ele dá, não só para a família, mas para aliados que também estão no governo. O próprio vice-presidente,
o general Mourão ou o presidente da República? Como é que o senhor vê? Quais são os fatores desencadeantes? Talvez seja um conjunto, né? Eu sempre dou um certo desconto, porque as pessoas aprendem, né? Tem que aprender. Por enquanto, não demonstrou, o governo não demonstrou ainda estar realmente a par das circunstâncias. 3 meses, isso aí é pouco tempo? 3 meses. Para aprender? Olha, eu levei anos para aprender, porque eu era senador, ministro, não sei o quê. Bom, leva então tempo, né? Tem tempo ainda. Tem tempo. Agora, eu acho que, na verdade, o presidente Bolsonaro tem 27 anos de Câmara. Não é por aí. Ele tem experiência, ele sabe. Eu acho que tem uma visão aí, essa visão que você mencionou, um guru, não sei se é verdade. Não, eu disse o dito guru. O dito guru, o dito guru. Eu não conheço, mas nunca ouvi falar. Olha que eu vivo nos Estados Unidos, nunca tinha ouvido falar dele. Mas, enfim, pode ser que eles tenham uma visão que seja. Em compensação, agora não sai falam o dia ribalta, inteiro. né? Mas são ideias, inventaram inimigos, uma espécie de cruzada contra fantasmas. Parece o Dom Quixote, que vai matar um fantasma, não sei o quê. Vê comunismo por todo lado, como é que chama? O globalismo por todo lado. Mas o que é isso, meu Deus? Vamos ser mais concretos, mais sensatos, né? Então está o governo um pouco disparatado assim. E como é que o senhor vê essa influência sobre não apenas presidente, familiares, mas outros políticos que o cercam? Tá vivendo dessa pessoa? Não é só dessa pessoa. Eu não vivo num mundo, eu comecei por dizer isso, em que é preciso referências, querem guru, porque nós não sabemos para onde vamos. Eu vou passar para a França. Eu conheço razoavelmente aquilo lá. O Macron, o que ele fez? Ele recebeu uma oposição violentíssima dos coletes amarelos, né? No fundo, aquele pessoal está com medo contra o futuro, tem medo, o que vai acontecer? O que o Macron fez? Ele reagiu, ele reuniu o pessoal, falou, ele mesmo assumiu a liderança, está tentando, né? Porque há uma certa incerteza quanto ao futuro. As pessoas percebem que o mundo mudou, porque mudou mesmo, a tecnologia mudou toda, né? Nós todos nos comunicamos pela internet, os robôs funcionam, etc, etc. Isso aumenta a produtividade, concentra a renda e não dá emprego. As pessoas não sabem, do ponto de vista racional, que é assim, mas sentem que é assim. Então você tem um momento que é um momento de bastante desconcerto no mundo. Por isso precisa de gente que dê o caminho. Por isso que o que nós sentimos falta no Brasil. Por que as famílias aparecem? Porque está faltando um chefe, né? Que o chefe fale com mais força ao país. Não é falar ameaçando, eu vou proibir isso, proibir aquilo, vou fazer aquilo. Não. Para onde é que nós vamos? Eu acho que nós temos que voltar a ter um sonho de Brasil. Eu li há pouco tempo um livro de um chileno a respeito dos sonhos chineses, do Deng Xiaoping, não sei o quê. Bom, e o nosso? E o Brasil? Nós sempre tivemos uma ideia de que nós íamos para frente. E agora? Nós estamos na dúvida, vamos mesmo? O que vai acontecer? E o que a gente faz com nossos filhos? E o que faz com o desemprego? E a violência? E o crime que aumenta? Como é que resolve isso? E a droga? Quer dizer, é preciso enfrentar essas questões com bom senso e não ficar vendo inimigos que não existem. Eu me lembro de um tempo atrás que dizia o seguinte: tem um fulano que joga uma banana no chão para ter casca para escorregar. O governo está fazendo isso. Está escorregando em casca de banana que ele próprio joga. Está criando próprio. É uma insensatez, né? Agora, bom, sobre a Academia Brasileira de Letras, esse Olavo de Carvalho, né, que se apresenta como filósofo, autor de vários livros, ele reúne credenciais para envergar o fardão da Academia Brasileira de Letras? O senhor acha que sim? Não, eu nunca li, eu não sei quem ele é. Mas pelo visto? Pelo visto, me parece que não tem nada consistente, porque você tem que ter uma obra, uma coisa consistente. Eu não quero criticar porque eu não li, não conheço, eu não sou dono da verdade, né? E a academia, às vezes, também se engana. Eu não acho que essas academias sejam essa coisa supra-sumo. Eu sou membro da academia. Tá bem, insistiram muitas vezes e tal. Eu frequento a academia, eu respeito e tal. Frequento de vez em quando. Na França também, nos Estados Unidos também, tem algumas. Mas eu não acho que a vida que seja, digamos, um galardão que, então fulano é bom. Não. Alguns não são tão bons assim, outros são melhores, outros estão fora. Esse que o Olavo, né? Eu nunca li, eu não sei, eu não quero falar mal, porque eu não li, não sei. Tá, então deixa para lá. Vamos deixar para lá. Para mim não existe. Mas vamos falar do vice-presidente. Fernando Henrique Cardoso teve o vice-presidente que pediu a Deus, Marco Maciel, tão sereno, tão discreto, comparando com os tempos atuais,
Foi bem diferente? O Marco é uma pessoa fora de série. Ele, infelizmente, está com problema de saúde, ele é da Academia de Letras também, mas ele era uma pessoa cuidadosa, discreta, tinha muito interesse em reforma dos partidos políticos. E eu viajava, ele me substituía frequentemente, eu nunca tive a menor preocupação com o Marco, porque ele era um homem correto, né? Um homem direito, né? Bom, eu conheci agora o vice-presidente, talvez eu já o tivesse visto antes, o atual. Hamilton Mourão, general. Nós estivemos juntos em Harvard, na reunião que houve lá. Sim. Eu tive boa impressão dele, porque ele é normal, né? Ele fala coisas sensatas. E no Brasil isso já é muita coisa, né? Não sei se ele vai além disso, não quero julgar também, porque eu não conheço, mas tive boa impressão. O Marco Maciel era uma pessoa que tinha visão, ele era professor da Faculdade de Direito de Recife, tinha boa formação e era cuidadoso. Ele pegava um artigo que saía, ele grifava em amarelo e dava para eu ler, para poupar meu tempo, né? Ele era cuidadoso e uma pessoa realmente delicada, né? E firme, tinha ideias. O senhor teve alguma vez a sensação que ele estava de olho na sua cadeira? Não, nunca. Porque a reação que nós estamos vendo, até pelo que tem sido dito, os ataques ao general Mourão têm uma relação com uma espécie de como se fosse muito mais do que atitude de neófitos na política, mas sim uma ação calculada por um temor de que o vice-presidente, o general Mourão, possa estar já em campanha para a próxima eleição presidencial, de olho na cadeira de Bolsonaro. Bom, se for campanha para a próxima eleição, é direito dele, né? Qualquer brasileiro tem esse direito. Eu não sei, eu vi só essa vez lá. Mas do que o senhor acompanha no noticiário, ele tem esse comportamento? Ele é uma pessoa mais desabrida, ele diz o que ele pensa. Isso eu não acho mal. Eu acho bom que ele diga o que pensa. Eu posso concordar ou não, mas ele diz o que pensa com certa espontaneidade. Eu acho um lado positivo, né? Eu acho que o vice-presidente não deve conspirar contra o presidente, não tem sentido. Em certas circunstâncias, quando eles são de campos diferentes, aí há alguns choques são naturais, né? Mas por antecipação, começar a preparar a cama de gato para... Não, eu acho que não. E o general Mourão é militar, ele tem uma certa... As corporações têm lá seus problemas, mas também suas vantagens. Quer dizer, não é fácil você conviver depois com seus colegas, você agir errado, né? É mais difícil. Então eu acho que... Eu não vejo que ele esteja articulando. É medo dos que estão no governo, de que a coisa está tão incerta que eles ficam imaginando que isso possa acontecer. Paranoia? Então, é um pouco, porque ficam imaginando que vai acontecer. Não é que esteja acontecendo, ele está sendo normal, está dizendo o que ele pensa, não é? Bom, eu acho que todo mundo tem o direito de dizer. E você pensa que eu concordava sempre com as ideias do Marco Maciel, ou ele com as minhas? Não, mas respeitávamos. Bom, eu estou sendo avisada que o nosso tempo terminou e eu confesso, não, mas passou tão depressa. Mas eu gostaria, para encerrar, eu gostaria que o presidente Fernando Henrique Cardoso desse uma palavra para quem anda desanimado e assim com uma esperança em baixo nível sobre o nosso futuro. Deixa eu dizer uma coisa, eu vim para São Paulo, nasci no Rio, mas eu vim para São Paulo em 1939. Bem, eu fiquei chocado. Porque comparado com o Rio daquela época, São Paulo era muito provinciano. Tá? Ruas de terra, eu nunca tinha visto isso, não sei o quê. Bom, para quem viu o Brasil mudar como mudou, nos meus 80 e poucos anos, 80 e tantos anos, por que eu posso não confiar? Tem que confiar. Se você abrir a janela aqui do seu edifício, aqui eu ver a Avenida Paulista, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, é claro que as pessoas, quando pensam que estão desconfiadas, não é com o que aconteceu objetivamente, é com elas. E aí tem o lado ruim. Nós estamos sem crescer há muito tempo. Houve um governo que levou ao desastre nacional, que foi o governo que resultou na nova matriz econômica. Não dá para crescer dessa maneira, não é? Você não tem emprego. É verdade também que houve uma enorme multiplicação de escolas, mas as escolas não têm o nível que nós aspiraríamos. Mas são processos transitórios. Eu acho que é preciso voltar a acreditar. O sonho chinês, nós temos que ter o sonho brasileiro também. Por que não? Nós já fizemos tanta coisa. O Brasil no qual eu nasci era muito pior que o Brasil de hoje. Em analfabetismo, em questão de saúde, em questão de pobreza, tudo melhorou. Eu sei que tem coisa muito ruim. Eu sei que para algumas pessoas a vida está difícil, mas eu tenho que manter a chama. É isso que eu gostaria de deixar forte aqui. Mas muito bom, porque é uma análise da experiência vivida,
E uma mensagem de esperança que no processo de mudança não muda para pior. Muda para melhor. Muda para melhor. Eu acho. É muito bom ouvir isso. Muito obrigada. Eu que agradeço Uma boa a você. noite. Foi um prazer. Obrigada. Laerte.